demos início, mais uma vez, a um programa Anatomia do Poder, que toda a semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, aos telespectadores, através da figura dos detentores do poder. Dessa forma, passam os telespectadores a ter uma noção daqueles que dirigem o poder no Brasil e de que forma esse poder está sendo conduzido. Normalmente trago ao programa aqueles que representam o bom poder, aqueles que pretendem corrigir os destinos, muitas vezes desviados, no nosso país. Tenho hoje como convidada especial uma menina que eu quero muito bem, trabalha comigo há 21 anos, é uma excepcional advogada, mestra em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e conselheira do Conselho Superior de Direito da FEComércio, autora de diversos livros, alguns em coparticipação comigo, e vamos conversar um pouco hoje sobre os rumos do direito constitucional no Brasil. Até que ponto o Supremo Tribunal Federal, constituído de excelentes ministros, todos eles amigos meus pessoalmente, mas a forma como, muitas vezes, numa visão um pouco abrangente do que seria a sua função de direito constitucional, invadem competências de outros poderes, gerando uma certa instabilidade e insegurança jurídica. Nada melhor do que uma constitucionalista, uma mestra em direito constitucional. Sua tese foi aprovada com brilhantismo, com louvor, pela Universidade da PUC de São Paulo e que, portanto, acompanhando, convivendo, trabalhando, sustentando oralmente perante os principais tribunais do Brasil, ela vê a realidade brasileira. Caríssima Cláudia Pavan, é uma grande alegria tê-la aqui no meu programa e eu já começo a colocar. Quando nós estudamos na faculdade, você lá em Brasília, no UNB, eu aqui na USP, nós entendemos que a função do Supremo era ser guardião da Constituição, que, aliás, é reproduzida na Constituição, no artigo 102 da nossa Constituição. E eu, que sustentei o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez em 1962 e que, enfim, sempre acompanhei as mudanças, até 2003 o Supremo tinha essa função. A partir de lá, começaram a haver invasões de competência. Como sei que você se debruça sobre esses problemas, eu gostaria de ouvir a sua posição, ou se a minha posição é muito clássica, de um velho advogado que não quer mudar a sua visão do direito constitucional. Você que é jovem, como você vê esse fenômeno do ativismo do Supremo Tribunal Federal? Doutor Ives, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Os elogios se devem muito mais à generosidade do seu afeto, que é indiscriminada, do que aos meus méritos. Apesar da diferença de idade, talvez eu seja até mais radical do que o senhor sobre esse tema do ativismo judicial. Reconhecemos na Constituição Federal, em todos os Estados de Direito, três poderes distintos e que se controlam reciprocamente: o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, cada qual no exercício das suas competências. Cabe ao Legislativo legislar, ao Judiciário controlar o papel do Legislativo e do Executivo para que permaneça dentro da ordem jurídica. E ao Executivo cumprir, executar os comandos normativos. Bem, de uns tempos para cá, nós temos enxergado, não só no Brasil, como esse é um movimento mundial, de o judiciário ocupar o papel clássico do legislativo, quando o legislativo é omisso ou quando se pretende que o legislativo não atendeu a determinados anseios da sociedade. O judiciário, então, se arvora no papel de suprir estas lacunas da lei. Apesar do profundo respeito e admiração que tenho por todos aqueles que conseguem alçar ao cargo mais alto da judicatura brasileira e ocupam um papel de relevante importância social, como o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós não votamos em nenhum deles.
Então, há, portanto, aí, para mim, uma quebra ao direito ao sufrágio universal. Quem deve legislar é aquele que é escolhido pelo povo, pois se pressupõe que ele é representante do povo, representante dos anseios da sociedade. Não cabe, portanto, ao Supremo este papel. Muito embora se compreenda a angústia pessoal do ministro quando tem um caso para decidir e não encontra na norma a solução adequada. Agora, você, e dentro da sua linha de raciocínio, que me alegra, porque é rigorosamente a minha, há um dado. Durante o período constituinte, eu participei de audiências públicas e acompanhei o Bernardo Cabral, que, aliás, como você, é nosso conselheiro no Conselho Superior de Direito, e foi o relator da Constituinte. Por outro lado, o Ulisses Guimarães, nós nos dávamos muito bem, ele chegou a assistir palestras minhas sobre o parlamentarismo, ele queria levar e levou na Comissão de Sistematização parlamentarismo para a discussão constituinte. Mas o dado que mais me impressiona é que quando se trouxe, já que vieram 3 constitucionalistas portugueses, o Canutilho, Jorge Miranda e o atual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, eles trouxeram ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sim. Ora, o que me impressiona é que a redação do artigo 103, parágrafo 2º, declara o seguinte: nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, declarada a omissão do Congresso Nacional, naquelas funções, naquela lei ordinária ou complementar que o Congresso tem a obrigação de fazer por determinação constitucional, não é a lei que vai depender da vontade popular, em votos ou em alterações, mas uma lei que a Constituição obrigou a que fosse feita, e que, portanto, o Congresso não poderia deixar de fazer. 103, parágrafo 2º, diz que, declarada a inconstitucionalidade do Congresso Nacional em não fazer a lei, cabe ao Supremo pedir ao Congresso para fazer a lei e não fazer a lei no lugar. Sim. Eu propus na Constituinte um prazo de 180 dias, porque isso é um absurdo, e eles, o Sidney Santos, na discussão que fizemos, Sidney, o Dir Porto, eu e o Bernardo Cabral, disse que não dá, porque não tenho condições, se eles desobedecerem nos 180 dias, como ministro do Supremo, mandar prender 503 deputados, eram 503 à época, e 81 senadores por desacato à ordem judicial. Então, há um dispositivo concreto na nossa Constituição. Se eles quiserem seguir uma tendência mundial que eu considero errada, que o poder legislativo, judiciário não tem, digamos, a sensibilidade. Eu estava lendo recentemente na Folha de São Paulo que, apesar de todas as críticas ao Michel Temer, ele é o presidente que menos custo teve no Congresso Nacional, que menos gastou verbas no Congresso Nacional de todos os presidentes anteriores, por saber dialogar como se fosse no sistema parlamentar. Quer dizer, eles sabem, eles representam o povo. O pior dos congressos, como legislador, é melhor que o melhor dos Supremos, entende? E se a Constituição declara que eles não podem, eles teriam que mudar o 103, parágrafo 2º. Eles desconhecem, pisoteiam. Eu tenho uma admiração quase mística pelos ministros do Supremo, mas acho que é um absurdo, entende? E isso está trazendo uma insegurança jurídica monumental. Aliás, essa insegurança jurídica você sente também, não é, Cláudia? Sim, sim. E acho que o senhor tocou num ponto muito importante. Nem toda omissão é inconstitucional, né? O legislador tem dever de tratar de certos temas previstos na Constituição Federal. E esta é a omissão que pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não qualquer omissão legislativa. Mas hoje em dia nós temos assistido do Supremo Tribunal Federal, por meio de processos exegéticos, a elaboração de normas em campos que sequer podemos dizer que a omissão é inconstitucional, como no caso do aborto, por exemplo. Não há uma previsão constitucional que obrigue o legislador a tratar da matéria diferentemente do que a tratou. O Supremo Tribunal Federal, por meio de um processo exegético, criou uma nova hipótese de aborto não previsto no Código Penal. E mais, Cláudio, que é pior, há diversos projetos sobre aborto no Congresso. Sim. Por que razão não são aprovados?
porque a maioria da população brasileira é contra o aborto. Então, a maioria da população brasileira não quer. Então, o Supremo diz o seguinte: o Legislativo tem os projetos, está discutindo, representando o povo, mas nós que fomos eleitos por um homem só, o presidente da República, vamos legislar contra a maioria da vontade do povo brasileiro, porque nós entendemos que é isto, e contra a própria Constituição. Em vez de guardião da Constituição, nós estamos pisoteando a Constituição nesse ponto. Sim. No caso do aborto, é um caso teratológico, porque na prática, no caso do aborto, o que nós estamos vendo é legislando contra a vontade do povo. A maioria das pesquisas sempre declaram o contrário. E o Congresso, como caixa de ressonância do povo, evidentemente não pode decidir contra. Nós vamos continuar o debate no segundo bloco, Cláudio.